Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, né? Ou boa madrugada. Sejam todos bem-vindos ao canal Universalista, Coluna de Fogo. E hoje eu vou falar um pouco, né, como eu tinha conversado antes, né, em alguns vídeos, falar sobre transição planetária. Esse é um tema que muita gente, né, muitos espiritualistas estão falando sobre esse tema na internet, né? E eu sou mais um para falar sobre esse tema de transição planetária. Bom, o que a gente entende como transição? Né? A coisa muito óbvia, né? É quando está passando uma situação ou um estágio, é como se fosse um filme, né? Você está passando de uma cena para o outro. Então tem esse período que é uma transição ali. O meio dessa passagem chama transição, né? É só para, eu sei que todo mundo sabe isso, é só para exemplificar. É uma coisa vai mudar para outra. E falando nisso, transição, planeta Terra, o que nós podemos entender também é que se está passando de um estágio para o outro. O estágio, né? Vai passando para o outro. Aí vem uma pergunta, né? Mas será que é a primeira vez que nosso planeta Terra passa por uma transição? Porque o pessoal está dando tanta ênfase a essa transição. Por que será? E a resposta à primeira pergunta é que não é a primeira vez que nosso planeta Terra passa por uma transição. Houve várias transições, né? O planeta Terra é um planeta bem antigo, tem milhões ou bilhões de anos, não sei. Então, nesse período de existência do planeta, então houve várias transições. Uma das transições que eu consigo lembrar aqui é no dilúvio ali, foi uma transição planetária, né? Onde encheu de água e tal, e Noé e sua família sobreviveu. Essa foi uma transição. E teve várias aí para trás, né? Aí tem as mais importantes. Por exemplo, quando Jesus Cristo esteve aqui na Terra, ali foi uma transição. Mas que mudanças que ocorrem nessas transições? Quando Jesus ele esteve aqui, houve uma transição, porque o planeta Terra, né, eu sempre comento isso nos vídeos, eu falo que, né, todo espiritualista fala, que a Terra é um planeta de prova e expiações e um planeta prisão. Ou seja, quem está aqui nesse planeta são, vamos falar assim, são alguns que não adequaram a lei do universo, a lei de Deus. Porque a lei de Deus é a lei que prega o amor, prega uma palavra religiosa, né? É a lei que ensina o amor, a fraternidade, a paz e a harmonia. Todas as virtudes que existem, está ali a lei de Deus. E quando existe um planeta, que é um planeta que é prisão, cadeia, né? É para onde esses seres de, de vários universos, né? Ou desse universo, não se adaptam a essas leis divinas. Então eles são colocados num lugar, num planeta, no qual eles vão passar por provas e expiações. E essas provas e expiações não é Deus, né, que faz, que eles passam por isso, por pagar alguma dívida, não. Essa prova e expiações são eles mesmos que são colocados nesse planeta, esses seres que não andaram na lei, são colocados nesse planeta, e eles mesmos, quando chegam nesse planeta, eles começam a criar coisas, que todos nós somos co-criadores, então eles começam a criar coisas e eles vão passar por a experiência que eles mesmos estão criando. Ou seja, se eles passaram, se eles não seguiram a lei universal, que são as virtudes, né? Não seguiram no universo essas leis universais, eles vão ser colocados num lugar prisão, que tem uma camada de proteção em volta, né? Para não interferir os outros planetas, que são um planeta mais evoluído de amor e fraternidade. É como se fosse uma cadeia ali. Na cadeia, na prisão, não tem aqueles muros altos ali? Para que
esses seres, né, esses presos não possam pular, invadir a casa dos outros. Então, aqui na Terra, como é um planeta prisão, ele tem uma camada energética, magnética, que protege para que esses seres não saiam. Como assim não saiam? É que quando a gente dorme, quando você dorme, eu durmo, nosso corpo ele desdobra. Ou seja, o nosso espírito, que é a essência, ele não dorme, né? Mas esse corpo de carne aqui precisa descansar. A gente precisa alimentar, ter as nossas necessidades. E à noite, o nosso espírito ele não precisa descansar. Então, quando o corpo descansa, nosso espírito sai andando por aí afora. Então, como o espírito, quando está em desdobramento, você pode entrar em desdobramento. Tanto quando você dorme, você já desdobra. Tem uns que têm facilidade nessa mediunidade de desdobrar consciente. Ou seja, ele sai do corpo, ele sabe que está saindo, ele vê o corpo dele deitado na cama ou no sofá, onde é que ele dormiu. Ele vê e começa a andar por aí, consciente. Quando volta para o corpo, lembra de tudo. A maioria de nós não conseguimos lembrar dessas experiências que nós temos quando nós somos desdobrados. Então, quando falar desdobrar, é isso, né? O corpo sai, o espírito sai, deixa o corpo descansando. Então, a maioria de nós, quando voltamos para o corpo, esquecendo. Quando entra na carne, esquece tudo que nós vivemos no plano astral, quando estamos desdobrados. Então, essa camada magnética que tem em volta da Terra é para isso, para proteger ou para evitar com que esses seres que têm o desdobramento consciente ou até mesmo inconsciente que não lembram, de passar para outros planetas. Porque senão seria fácil se não tivesse essa proteção. Todo mundo que quisesse ir para outro planeta era fácil, era dormir, desdobra e vai para outro planeta. Né? Mas como é uma cadeia, então tem uns muros altos, que no caso do planeta Terra é essa camada magnética que não deixa ninguém passar. Então, feito isso, né, explicado isso, a transição planetária é feita em planetas de prova, né, expiações e em cadeias. E ao passar transições, várias transições, esse planeta ele para de ser um planeta que é prisão e passa a ser um planeta onde habita seres livres. Ou seja, seres que não precisam estar presos. Seres que adaptam as virtudes do Espírito, as leis cósmicas, as leis de Deus. Então eles têm total liberdade no universo. Quanto mais amoroso, quanto mais virtudes do Espírito, mais pacífico, mais sábio, né? Até sabedoria. A sabedoria com amor. Quanto mais essa virtude você tem, mais liberdade você tem no universo. Quanto mais humildade você tiver, mais liberdade você tem no universo. Por isso que o menos é mais, né? Aqui no planeta de prova e expiação, planeta prisão, quanto mais agitado, orgulhoso, arrogante, poderoso, que se acha poderoso, né? Se intitula poderoso, quanto mais a pessoa é assim, aqui tem mais poder, é o bambambam, né? Mas no universo é o contrário. Quanto mais você é humilde, amoroso, paciente, aqui é considerado bobo, mais liberdade você tem no universo. Ainda mais quando desencarna, né? Desdobrado tem uma certa liberdade, desencarnado tem muito mais. Então tem umas pessoas que são permitidas, sim, quando é para caráter de estudo, a espiritualidade maior, né? Elas permitem com que esses seres em desdobramento, eles vão para outras dimensões, outros universos para fazer estudo. Né? Toda lei tem uma exceção. Então, vamos generalizar, não. Vamos entender que a espiritualidade, ela não é da forma do sistema daqui, né? Que tudo é uma coisa só, que para todo mundo não. Tem exceções. Porque nem todo mundo que está aqui é preso. É no presídio. É igual quando as autoridades liberam para que algumas pessoas vão dar palestra no presídio, vai fazer alguma caridade no presídio. Então, aqui também é assim. Deus permite que alguns espíritos encarnam aqui, de muita evolução, para que eles possam ajudar a fazer uma caridade para aquele povo do presídio, né? Então, da mesma forma, no mundo espiritual, igual aqui. Tanto é que aqui é uma imitação, né?
do plano espiritual. Então, onde entra a transição nisso? Então, a transição ela pode ser feita em vários planetas, não só o planeta Terra. Né? Tem planetas que são angélicos, que tem a transição, vai para... tem planeta que é ditoso, né? Vai para angélico, de angélico vai para celeste. Então, existe transição no universo todo, porque nada no universo é estável. Né? Tudo é instável, ou seja, tudo tem um ciclo. Então, nada é parado, tudo tem movimento. A gente vê a natureza aí, né? Você passa num lugar ali, todo dia, que você menos assusta, lá tá cheio de... O mato cresceu, a paisagem mudou tudo, e às vezes a gente nem percebe. Então, todo lugar tem vida e tudo está mudando, todo instante. Então, a transição, ela vem para a mudança. E toda transição, vamos supor na época de Jesus, vem um ser muito evoluído, que no caso de Jesus, 2000 anos atrás foi Jesus, para ensinar. Lembra lá do ajudador que a autoridade permite para entrar lá para ensinar os presos? Então, nesse caso de Jesus, né, foi ele mesmo que veio para ensinar aquele povo da época. Então, Jesus ele veio ensinar o amor como para bandidos. Vamos falar assim, né? Que está preso, né? Vou falar que é bandido, é marginal. A margem da lei, né? Eu não estou julgando ninguém, mas é marginal porque anda à margem da lei. Então Jesus veio nessa época. Mas qual a transição que estava nessa época de Jesus? Estava na transição de mundo primitivo para expiação. Que são assim, né? São ciclos. Então tem um mundo primitivo que passa para expiação, que passa para... Tem mundos de prova, né? Que as pessoas são provadas, que passa para expiação, ou é o contrário. Tem mundo de expiação, que passa para a prova, depois passa para regenerado, depois passa para ditoso, depois passa para angélico. Então, na época de Jesus Cristo, era do mundo primitivo para o mundo de expiação. E primitivo, se eu não me engano, primitivo foi antes. Era da prova de expiação para o mundo de prova, né? É isso. Desculpa aí, gente. Tá? Aqui tá dando um branco aqui, mas vamos lá. Então é isso aí. Quando Jesus veio aqui, era de expiação. O que é expiação? É quando a pessoa ela vem, por tanta maldade que fez no universo, ela vem para, vamos supor assim, em algum momento, essa pessoa, esse ser, esse espírito que está preso, né? Ele está aqui na Terra, ele matou muita gente em outros planetas, em outros mundos, ele assassinou muita gente. Vamos supor que ele lá cortou o braço de uma pessoa. Aqui, quando ele começa a encarnar na Terra, ele já vem com essa expiação de vir sem braço, porque é o que a pessoa planta, ele colhe. Não é maldade, é o que a pessoa cria. Somos co-criadores, então a gente cria. Vamos supor que eu tinha uma vontade imensa de cortar o braço da pessoa ali. E eu vou e não consigo segurar esse desejo e corto. Na outra encarnação que eu vier, ou em outras, não sei, em alguma encarnação para frente, eu vou vir sem braço para entender que eu não posso fazer aquilo com outra pessoa. Então, expiações é assim, há pessoas que vêm com doenças muito fortes, com... né, que as pessoas que nascem com defeitos, é assim, isso é expiação. E nessa época que Jesus esteve aqui, então foi essa transição de expiação para mundo de provas. Aí o que é prova? Prova é assim, nós somos testados aqui, vamos supor que eu já passei da expiação, estou no mundo de provas, né? Aí o que acontece? Aí, se eu já passei para aquela fase, eu vou passar para outra. Porque lembra que eu sou um exemplo, eu sou um cara preso. Então, eu vou ter que ser testado. Aí, vamos supor, você não vai... vamos supor, o exemplo que eu falei, cortei o braço do cara. Nesse mundo de prova,
né, que é o mesmo planeta Terra que teve a transição para o mundo de prova, eu vou passar pela mesma situação para ver se eu vou conseguir mesmo. Porque quando muda a transição, a frequência também muda. Ela melhora. Vamos supor, se a frequência estava baixa, muito ruim, ela dá um patamar, ela dá uma melhorada. Então aquelas pessoas que eram da prova ali, que eram no mundo de expiação, se eles passaram, então eles vão ser testados no mundo de prova para ver se eles mudaram realmente. Então, como eu estava falando exemplo, se eu cortei o braço do cara lá e estava no mundo de expiação, já passei, né? Agora eu estou no mundo de prova, eu vou ser provado. Então Deus vai permitir com que eu passe por aquela situação de novo, se eu vou cortar o braço do cara ou não. Aí beleza. Se eu conseguir entender que eu não posso fazer aquilo com meu irmão, porque aquilo que eu faço com ele volta para mim, aí beleza, eu passei no teste. Mas não é só esse teste. Porque lembra, o prisioneiro veio e continuou vibrando baixo, ou seja, fez muita coisa errada. Então ele vai ter que passar por um processo para limpando aquilo, né? Para tirar a energia negativa dele. Então passou por uma etapa. O estado de expiação vai para a prova. Na prova você é provado até falar chega. É o que a gente vê por aí, né? Tem gente que fala, cada dia é uma coisa diferente, cada dia eu passo por uma prova, cada dia eu passo por uma situação, eu não entendo, Deus, será que me abandonou? Não, Deus está contigo, ainda mais nessas provas, porque Ele está permitindo que você colha tudo aquilo que você plantou. Não só neste mundo, mas em outros mundos, porque é planeta de prova e expiação. Então não é Deus que fez isso com a pessoa. Ele está deixando que você colha o que você plantou. E tem as etapas, né? Então, como lá atrás eu tinha falado que a transição é necessária, porque nada é parado no universo, agora chegou o nosso momento de, quando Jesus veio, era expiação, passou para a prova. Já passaram 2000 anos. Já chegou muita coisa diferente aqui, né? Chegou tecnologia, né? Já temos aviões. Na época, você lembra que na época de Cristo lá não tinha nada assim? Era só carroça. Olha o tanto que mudou em 2000 anos atrás. Hoje em dia temos as IAs, né? As tecnologias artificiais aí, que já está... A robótica já está em alta. Então, teve um progresso assim, né? Você pode ver que de 1980, ou até antes, nesse meado aí, nessa década aí de 80 para cá, ou de 70, a tecnologia fez assim, ó, estalou. Porque já está no final da transição, indo para outra transição, que é uma transição muito importante agora. Nós estamos saindo do mundo de prova e indo para um mundo regenerado. É por isso que lá na Bíblia fala que passa peneira, né? Que Deus vai vir e vai separar uma coisa muito religiosa, nem gosto de falar isso, mas é o que mais faz a gente entender, né? Vai passar a peneira e vai selecionar aqueles que são... Não é que ninguém é ruim, né, gente? Ninguém é mal, assim. A pessoa está no mal, porque a gente somos centelha de Deus. Temos um amor, só que não conseguimos achar esse caminho do amor dentro da gente. Né? Então não vou falar que a pessoa é mal. Ele está naquele momento onde ele está fazendo mal, por ignorância. Ou seja, por falta de querer entender as coisas. Então é aquele momento onde passa a peneira fina ali. Ó. Os que são joio, né? Como a Bíblia fala, joio e trigo, o que são joio vai ser separado e lançado no fogo. O que é esse fogo? Nesse caso dessa transição, que é de prova para regeneração, vai ser outros planetas. De prisão também. Infelizmente, né? Então as pessoas que não passaram aqui, porque teve a peneira lá também, quando Jesus esteve aqui. Que cada transição, ele manda um ajudador para aquela cadeia. Então Jesus veio, teve os que aceitaram e os que não tiveram. Os que não tiveram foram levados para outro. Essa seleção está sendo feita há muito tempo. Os que não acompanharam a vibração de expiação para a prova foram retirados e levados para outros planetas.
para que eles pudessem evoluir lá. E se eles conseguirem evoluir lá, eles iam ser mandados para cá já num planeta de prova, né? Que a espiritualidade não é igual ao ser humano, né? A espiritualidade de luz. Ela não é ruim, ela não é... É tudo feito com muito amor para que aquele espírito evolua, né? E ele vai colhendo tudo que planta. Então, Jesus, ele teve aqui naquela época e agora estão mandando a prova para a regeneração. E quem veio agora? Qual é o ajudador que Jesus mandou? Porque toda vez de transição, Deus ele manda um ajudador, um ser muito evoluído, para que ele possa vir aqui e ajudar os presos, os que estão na cadeia. Porque são vários níveis evolutivos, né? Aqui na Terra. Porque ninguém é igual a ninguém aqui. Então tem uns que estão como se fosse vivendo um mundo de expiação ainda, uns vivendo um mundo de prova, uns já estão no mundo regenerado. Então, sempre, os de dentro da cadeia, dentro do planeta Terra, ajudam uns aos outros e Deus manda um mais evoluído para ajudar nessas transições. E eu já estive pesquisando na internet, eu não estou querendo, como diz, né? Falar quem é, que não é, mas eu já fui num lugar, que esse lugar antigamente era lá no Rio de Janeiro, e a espiritualidade mostrou um vídeo de umas pessoas, né? E eu fui e pude sentir que ali Deus estava com aquela pessoa, né? Que realmente Deus mandou um ajudador muito evoluído. Porque essas coisas, gente, é assim. Esse olho daqui, o nosso sentido daqui, ele só observa e ficou escuro aqui. Mas acho que dá para ver. Esse mundo aqui, ele só observa a realidade física daqui. Né? A gente não consegue... se você não tiver os olhos espirituais, você não consegue entender a realidade espiritual. A gente fica preso nesses 5 sentidos que temos aqui, né? Que é o tato, o olfato. Mas aí eu fui no Rio de Janeiro, no Meia lá, eu vi que tinha uma pessoa diferente lá, eu senti. E eu pude ver Deus assim, espelhado naquela pessoa. Eu vou falar o nome aqui porque o que é para ser dito é. Você pode seguir, você pode ver essa pessoa, ele chama Espiritualidade com Pedro Augusto. Olha o vídeo lá e sente. Só que tem um problema, né? Quando a pessoa, o educador, ele vem para a cadeia, ele é muito evoluído. Então a pessoa tem um amor estrondoso no coração. E quando vem para a cadeia, aquelas pessoas que já estão acostumadas na cadeia, elas vão achar que aquele que está chegando é um intruso. Ou seja, o cara que vier para fazer esse trabalho, igual na época de Jesus, mataram Jesus por quê? Porque ele falou que era filho de Deus e o ensinamento que ele pregava de amor e paz era muito para eles. Então, o que eles fizeram? Mataram Jesus. Hoje, Jesus é tudo, né? Eu adoro Jesus, acho que Jesus é até Deus. Mas antigamente não era um maluco, doido, varrido, um que fazia arruaça, que fazia bagunça, que era esses caras revolucionários da época lá. Na época eles olhavam assim, mas hoje Jesus é Jesus. E hoje tem esse que veio, que eu senti que é. Siga o canal lá, Espiritualidade com Pedro Augusto, que vocês vão sentir, Deus vai falar com vocês. Se é ou se não é o Messias. Para mim é. Porque eu já fui nas palestras e no dia que eu fui, ele me passou, acho que tinha umas 100 pessoas, e ele, incorporado com Osho ou Akhenaton, ele falou assim, vocês agora aí, vocês que estão sentados aqui, não era muita gente não. Acho que foi no domingo, a palestra tinha pouca pessoa. Ele falou, vocês estão recebendo alguma coisa aí, um presente de Deus, que vocês vão levar para a sua espiritualidade inteira. E eu estava lá nesse meio.
Cara, foi transformador o que eu senti. Sem palavras. Então siga lá o canal Espiritualidade com Pedro Augusto, que vocês vão ver se é, né? Ou se é. Olha lá. Então vamos voltar aqui para a transição. Então o planeta está passando por essa fase de prova para regeneração. E temos esse ajudador, né, que veio aqui. Ele está pregando aí para a galera. E o que acontece? Essa é uma das mais interessantes provas, por quê? Porque quando a pessoa está saindo do mundo primitivo e passando para o mundo de expiação, é fácil. Porque os instintos estão muito à flor da pele ainda, né? Primitivo, a pessoa nem falava direito. Ou seja, era meio que um animalzinho racional, inteligente. Vamos falar assim, né? Então foi fácil sair do primitivo para o mundo de expiação. No expiação sofre. Ainda assim, ainda continua nesse instinto animal, né? Porque a gente sabe como é que nós seres humanos fomos formados, né? Teve ali toda uma modificação genética ali de seres que já habitavam aqui, né? Então teve essa modificação genética, então até chegarmos na evolução de homens, homem de Neandertal, Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. Foi manipulação genética de alienígena, dos caras lá, os caras lá de Nibiru, né? São eles aí, os Anunnakis. Aquele gigantão que fala na Bíblia, que fala em outros livros aí. Então são os Anunnakis que fizeram essa manipulação e com isso nós chegamos aonde estamos aqui, nessa evolução. E nessa transição de prova para regeneração, vai vir outra espécie que chama a sexta raça. Então nós vamos, já está sendo feita pelos mestres aí, né, por Jesus, que é o líder, manipulação genética para vir a sexta raça. Depois desse sapiens sapiens já tem outra, já tá ativado aí. Que o gene já foi ativado, né? Mas aqui não acontece assim, né? Nessa dimensão, não é assim. É uma coisa que vai... Você pode ver algumas crianças aí já estão nascendo super inteligentes, né? Já até o formato delas já estão mudando, não está tão parecido mais igual eu já tenho meus quase 50. E esse menino de hoje está nascendo bem diferente. Você vê que a mediunidade deles estão em alta. Você pode ver que eles já estão lembrando de encarnações passadas. Eles já estão vendo o espírito como se fosse um encarnado. E eles são totalmente mediúnicos e menos falantes, né? Eles estão usando muita telepatia. Então, é outro nível, né? Outros seres que estão chegando aí. Outra raça, outra sexta raça. Totalmente mediúnica. Ou seja, conectada com a espiritualidade maior. Então, nessa transição aí, de prova para regeneração, então Deus mandou o Pedro Augusto e a equipe dele, que são bastante evoluídos, para ajudar os prisioneiros aqui. E vai ser passado uma peneira, e os que não passaram vai ser levado para outros planetas, porque tudo é uma vibração. Então, como eu disse, que cada transição a vibração muda, então os que não acompanhar, porque aí vai ser um sofrimento, os que não acompanhar a frequência daqui, se eles continuarem aqui em outra frequência, vai ser um sofrimento muito grande para eles. Então, como Deus é amor e paz, eles vão colocar ele em outro planeta, que vai ser prisão também, que coincide com a frequência deles, para não fazer eles sofrer. Só que eles vão continuar colhendo o que eles plantarem lá e plantaram aqui. Porque onde o planeta, onde o espírito está encarnado, não importa. Onde ele for, todo o universo, aquela frequência, aquilo que ele plantou, ele vai colher aqui, qualquer casa que ele for morar, qualquer planeta. Então, a frequência desse planeta vai ser mudada de prova para regeneração. Os que não forem condizentes com a frequência vai ser, né, levado para outros ordens, que é a frequência Chuma, né, que está aqui, a frequência da verdade, né, porque quanto mais evoluído, gente, não tem esse negócio de máscara, não, vamos supor,
Você não tem esse negócio de a pessoa tá falando uma coisa e tá vibrando outra, não. Tá aqui no planeta essa energia Schumann e uma energia da verdade, várias outras frequências que é pura virtude, que as máscaras estão caindo. Então não adianta a pessoa fazer o que aprendeu a vida inteira na religião, né? Falar mansinho, que não sei o que não sei o que, e por dentro tá puro ódio. Acabou esse negócio. Então, esse negócio de falar mansinho para fingir que é bonzinho, tá caindo por terra, porque agora, com as energias que está tendo em cada um, a mediunidade está sendo aberta, não existe mais máscara. Você vai sentir. Agora é o sentir, não é o ver. Porque estão passando por um mundo de regeneração, né? Então não é o ver, é o sentir. Por exemplo, eu consigo ficar de frente a uma pessoa e eu vejo a pessoa falando uma coisa, mas a energia dela está totalmente contrária. Então, quando a gente não treina isso, a gente acha que isso é até a gente que está emanando para a pessoa, mas é a pessoa que está emanando aquilo. Você começa a sentir mal e dá dor de barriga, cabeça dói, você fica com mal-estar. Se você não tiver essa mediunidade bem aguçada ali, você não entender sua mediunidade, você vai achar que é coisa sua. E não é. Você está puxando daquela outra pessoa. Porque você está percebendo a vibração da pessoa. Você está sentindo. Então, acontece isso, né? Então, seres estão chegando, novos seres, e a nova raça está aí. E o que acontece? Essa é muito importante, essa transição, porque é uma transição que não é aquela transição que passa de coisa da carne, vamos supor, de primitivo para expiação, de expiação para prova, não. É uma coisa que é a era do Espírito. Chegou a era do Espírito. Porque agora é a hora de você sair do mundo material e viver no mundo espiritual. Viver como espírito. Acabou essa época de viver com o instinto do ego. O ego é necessário para você. Você não vai tirar o ego. Mas você não vai viver como se não existisse um amanhã. Como se tudo que você fizesse aqui agora não tivesse consequência. Você vai viver sabendo que você é um espírito imortal e que tudo que você plantar aqui, bom ou ruim, você vai plantar, você vai colher lá depois. Então você vai ganhar uma nova expansão de consciência. E nada disso que morreu acabou, que vou aproveitar o dia de hoje, que amanhã eu já vou morrer. Vai acabar isso, não vai ter mais isso aqui. Você vai saber que você é um espírito imortal e responsável em tudo que você fizer. Então isso já está acontecendo. Né? É uma era do espírito. Ou seja, a era da religião acabou. Porque até na própria Bíblia fala, o apóstolo Paulo, porque a era do leite acabou. O que é leite? Leite é religião. Porque a religião, ela te ajuda a sair da lama ali. Se você usar ela de um modo correto, ela vai te ajudar. Porque na religião existem várias virtudes ali. Mas só que o sistema reptiliano, o sistema que é mau, o que se espera de uma cadeia, né? E esses reptilianos são os próprios humanos que encarnam aqui e desencarnam, ficam na reticidade e dominam os outros. É assim. E tem outras consciências, é claro, de outros orbes, porque os iguais se atraem, né? Então, se aqui vibra numa frequência X de maldade, as entidades de fora vai ter a oportunidade de chegar ali, uma consciência muito evoluída, que é do mal, vai ter a oportunidade de chegar naquele orbe, naquela prisão e comandar ali. Porque é a frequência, é o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio. O que mais a espiritualidade preserva é o livre-arbítrio. É lógico que para o mal tem um limite, né? Deus não vai permitir que o mal tome conta. Tem um livre-arbítrio até certo ponto. Você vê que a pessoa está fazendo muita coisa errada, corta ali, não deixa não. Para o bem, tranquilo, mas para o mal não.
Pro mal, assim, quando ela vai usar o livre-arbítrio dela para prejudicar muitas pessoas. Não, aí não permite. Quando vai prejudicar somente ela, mas quando está envolvendo muita gente, não. Porque senão já pensou, se não fosse a espiritualidade maior aqui, esse planeta aqui, as bombas atômicas já tinham sido apertadas aqui, já tinha acabado com tudo. Mas Deus não deixa. Né? Os ET aí se mostra para esses governadores famosos que tem essas bombas na mão e aparece para eles, nem que seja um sonho, e fala, ó, se mexer aí, nós vamos mostrar tudo aí. Nós vamos aparecer. Porque se eles aparecerem aqui, acaba com o sistema religioso, acaba com o sistema, esse sistema de saúde, né, que a gente vê que é só comércio. Tudo quanto é tipo de sistema acaba se os ET aparecer aqui. Então eles ficam presos nisso, porque senão já tinha apertado a bomba atômica lá e acertado o outro, né, o outro país. Então, essa é uma das fases dessa transição importante, porque essa transição de animal do ego, que o ego é animal, né? É mais guiado por instinto, para essa transição, para você virar, você ser treinado para ser um angélico, para viver no espírito. É uma das fases mais difíceis por isso. Porque a gente é acostumado tudo nessa fase do ego, né, onde o ego prevalece, e vai viver na fase onde o espírito prevalece. Por isso que é uma das mais difíceis que tem. Mas não é impossível. E todo mundo um dia vai chegar nessa fase de angelitude. Todo mundo vai chegar. Nem que seja poucos anos, ou muitos anos, ou milhares, ou bilhares, não importa. Um dia nós vamos evoluir. E Deus é paciente e Ele vai colocando os filhos, cada ser, na casa ou no planeta onde a frequência dele condiz com aquilo. Né? Então, por isso que nesses tempos está aparecendo muitos espiritualistas falando de transição, transição planetária, cuidado. Porque os que não ficarem na frequência condizente às leis cósmicas não vai ficar aqui. Ou seja, vai voltar para um planeta de provas de novo. Porque só que essa humanidade está aqui, nessa cadeia, já tem milhões, ou milhares ou milhões de anos já que estamos aqui nessa cadeia. Aí vai ser como se fosse reprovado numa matéria de escola, vai tomar bomba, vai voltar para o início de novo. Já pensou? Por isso que tem tantos espiritualistas falando na internet para evitar, para que as pessoas que estejam nessa fase já de prova para regeneração passem para a regeneração, continuando a encarnar aqui na Terra. Porque aí a Terra já não vai ser mais prisão, entende? A grande jogada. Você não vai ficar mais preso, você vai ter uma certa liberdade no universo. É por isso que é interessante a gente já treinar a viver como espírito. Porque a religião, gente, vai cair por terra. Não dá mais uma pessoa falar: minha religião vai ser salva, porque eu faço o que Deus quer. Do outro vai para o inferno. Que o espírita, ele adora demônio. Que o umbandista, ele gosta de Exu, que Exu é demônio. Gente, acabou isso. Eu estava falando do apóstolo Paulo, né? Que a época do leite acabou, agora é a comida sólida. É a comida que vai te elevar moralmente para você evoluir. Chega de ficar aqui nesse mundo de sofrendo. E o sofrimento que o próprio homem causa. Não é Deus que pune ninguém. Só planta ou só colhe o que planta. Então, existe essa grande dificuldade, mas porém, se você abrir a sua mente, entender o momento que nós estamos aqui, que é um desenvolvimento importante para sair da cadeia, um passo para sair da cadeia, aí você vai entender, você vai querer, porque se você entendendo, saindo da ignorância, você parando de ter medo de espírito, igual eu estava falando da religião, você parar de achar que só sua religião é a certa, condenar a religião do outro, aí você fica numa boa expansão
e consegue passar daqui para a Terra mesmo, morando aqui, só que em plena liberdade. Porque eu sempre falo, a religião não é o problema. O problema são os seres que entram na religião, né? As pessoas que entram e querem seguir ao pé da letra que está ali. Né? Eu acho, gente, um absurdo, desculpa aí quem segue isso, comemorar a morte de alguém. Comemorar a morte de Jesus. Que nível é esse? Qual o valor que se dá à morte de Jesus? Por que não se dá valor aos ensinamentos de Jesus? Né? Por que não tem um dia que comemore o dia que o ensinamento que ele deixou? Não, comemora o dia em que Jesus foi morto. A crueldade que fizeram com ele. Aí eles comemoram o dia da morte. Ao que nível nós estamos? Que nível de crueldade? Né? Então, os valores aqui estão totalmente virados ao contrário. Aqui os valores estão invertidos. Né? Aqui o ruim é bom e o bom é ruim. Né? Comemorar dias que não tem nenhum sentido, comemorar coisas que não acrescentam em nada para o outro. Por aí a gente tem uma ideia que aqui é um planeta de prova e expiação, né? E aí vamos vivendo, vamos evoluindo, vamos enxergar quem nós somos, porque não adianta falar mansinho, não adianta fazer carinho de bonzinho. O que adianta é o que você tem no coração, a bondade que você tem no coração. Qual a sua intenção? A sua intenção é o que vale também. Porque às vezes fazemos coisas assim, nós erramos, sim, ninguém é perfeito. Eu erro, tu erras, nós erramos. Mas, às vezes, uma intenção, ela vale muito mais do que alguma coisa errada que a pessoa faz. Porque tem gente que é calculista, né? Quer fazer um mal para o outro, então ele pensa. Se ele usasse essa ideia que tem para fazer o bem, então, com certeza, ela se evoluiria. Né? Porque a ideia agora é olhar para dentro. Esquece tudo aqui fora. É você se autoavaliar. E sem se julgar. E sem se culpar. Entende? Se você cair na culpa, você abaixa a frequência. Você se olha, eu sou uma pessoa assim sensata. Sou fofoqueiro, falo mal dos outros, sei o quê. Mas sua intenção de mudar já vale muito. Agora, se você já faz isso tudo que eu falei, e a sua ideia é continuar, eu faço porque gosto e faço mesmo, aí já não tem como, né? Porque a pessoa ela faz, sabe que está consciente que está fazendo errado, mas continua. Né? Então agora, gente, o momento é de espiritualizar. Leia os livros de espiritualidade, os livros de Allan Kardec. Né? Não fica preso só num livro só, tipo só a Bíblia ou só evangélico, os livros de Allan Kardec, né? Não fica preso só alguma matéria. O que você puder aprender de espiritualidade vai ser bom para você. Que muita gente desencarna, sabe para onde que elas vão? Vamos supor, teve um mal súbito, desencarnou, agora. Por ela não ter estudado enquanto estava encarnada aqui, ela fica valendo por aí na rua. Por isso, igual eu falei, essas câmeras de segurança, às vezes a pessoa vai tirar uma foto, pega um espírito passando, às vezes não é esses seres que tem o passe livre para entrar entre as dimensões, não. Às vezes, são essas pessoas que ficam andando por aí pela crosta da Terra, porque não sabe que morreu. Para ela está, vamos supor, a pessoa está com uma bolsa indo trabalhar. Ela morre de repente, leva um tiro, leva um tiro, cai, desencarna. Se ela não tiver o conhecimento de espiritualidade, ela vai continuar com aquela bolsa, a mente dela vai fazer ela plasmar uma bolsa e ela vai chegar no serviço dela, vai querer bater cartão, não vai conseguir,
e vai viver uma vida normal, como se tivesse encarnado. Ela não vai nem saber que ela desencarnou. E aí ela vai chegar no serviço para trabalhar, vai ver que ninguém está dando ideia para ela, ninguém está conversando, e vai ficar lá frustrada. Vai achar que ela está sendo isolada dos outros porque ninguém está dando atenção, porque o pessoal não está dando atenção porque não está vendo. Por isso que não está dando atenção para a pessoa. Mas então, quando a pessoa ela desencarna, vamos supor que acontece que a pessoa não trabalha lá do tipo, ela desencarnou, ela vai perceber, porque ela estudou, ela quis entender a espiritualidade, porque tudo não existe, a morte não existe, existe uma mudança de dimensão. Perdeu esse corpo, vai para outra dimensão. Você volta para a origem, que na verdade nós somos de lá e viemos aqui experienciar, colher tudo que plantamos e volta de novo. É assim, adquirindo experiência e voltando. Então, quando a pessoa ela está encarnada, ela não procura estudar essas coisas, ela chega para o lado de lá, nem sabe que chegou e vai viver a vida normal. Aí o que vai acontecer? Vai virar um obsessor. E quando ela vira obsessor, vamos supor, a pessoa desencarna, tem uma família. E às vezes ela não percebeu que está encarnada. E para ela ficar nessa dimensão aqui, ela precisa de energia, de ectoplasma. Porque ela já não tem um perispírito. O perispírito é o corpo energético que temos, né? Temos esse corpo físico, temos o perispírito e temos o corpo astral. O perispírito é ele que energiza esse corpo aqui. É o corpo energético, o duplo etérico, desculpa. É o duplo etérico que energiza esse corpo aqui. Ele faz a ligação entre o corpo astral e o corpo físico. Então tudo que tem no corpo astral, tudo que tem nesse corpo tem no corpo astral. Fígado, estômago, tal, tudo tem lá. E o que mantém esse corpo aqui, o coração batendo, né? Essas coisas que a gente fala automático, é o corpo, esse duplo etérico que energiza. Então, quando a pessoa desencarna com 30 dias, ou aproximadamente isso, ela perde o corpo, o duplo etérico dela, não tem mais energia para ficar aqui nessa dimensão. E se ela está aqui nessa dimensão, ela é um intruso. Então, ela vai precisar de energia dos outros. Vamos supor, se a pessoa tem um vício, gosta de beber, fumar, usar droga, ela não vai ter como usar aquilo, porque ela já desencarnou, ela não vai poder pegar um cigarro, por exemplo. Ela vai aproximar de quem, usando o chakra, de quem fuma ou de quem bebe, quem usa essas coisas, usando o chakra, vai ligar o chakra que ela tem no corpo astral. Liga no chakra da pessoa que está encarnada, que todos têm chakra, e vai usufruir daquilo que a pessoa está fazendo. E vai intuir a pessoa a fazer mais aquilo, usar mais droga, usar mais cigarro, mais bebida, seja lá o que for, mais comida também. Se a pessoa ela tem compulsão alimentícia ou não, né? Pode ser que até que não. Pode ter um espírito ali que queira usar esse hábito que a pessoa tem, que às vezes ela não tem uma compulsão alimentícia, mas ela se exagera um pouquinho. Aí um espírito desencarnado vê que quer comer, e quer a sensação do corpo físico, ela vai encostar, ligar o chakra dele na pessoa e vai fazer com que aquela pessoa come muito, e a pessoa começa a comer e não sabe porque está comendo tanto. É um espírito ali. É porque todo o excesso dá margem para algum espírito. Né? Porque quando você está fazendo tudo normal, tem a proteção de Deus, né? Porque cada um tem um benfeitor espiritual que protege, cada um tem um guardião. Mas quando fica o excesso, como é o livre-arbítrio da pessoa, então, se a pessoa ela faz o excesso, né? Ou no caso do cigarro, não. Cigarro não é bom usar, né? Que faz mal. Estou falando excesso assim, de bebida, que não faz tanto mal, de comida, né? Então, quando a pessoa está ao excesso, ela dá margem para que outros espíritos aproveitem da situação. Aí os benfeitores afastam porque é o livre-arbítrio. E quando a pessoa está no excesso, a mesma coisa ela está convidando esses espíritos para fazer, para associar, porque é vibração, a vibração fica igual. Então, a gente, tendo conhecimento espiritual, quando desencarnar, você vai saber que desencarnou e vai saber como agir. Você não vai ser um leigo andando no mundo astral por aí,
podendo ser vítima de algum espírito que queira te escravizar, que queira te fazer mal. Né? Então é importante nessa transição planetária entender tudo sobre espiritualidade, sem medo, sem dogma, sem ficar preso à sua religião, porque, como eu disse, a religião, sabendo usar, ela é bom. Mas o sistema já tomou conta, a Matrix já tomou conta da religião já. Você tem que ter aquele, como diz, o discernimento, né? O que é discernir? Discernir é a essência. Então você vai pegar a essência daquilo, não colocar aquilo como se fosse uma verdade absoluta. É virtude, é amor, é paz, te ajuda a evoluir? Pega aquilo. As outras coisas, você larga para lá. Você tem que ter... Você tem que... Não pode se apegar. Porque se você apega muito, você vira um fanático. Virou um fanático, aí pronto, acabou. Aí se perde nesse mundo de ilusão aqui, né? Então é isso, gente. Espero que esteja ajudado a vocês de alguma forma, né? E que Deus abençoe a gente para que nós possamos passar essa fase e possamos evoluir aqui no planeta Terra, né? Que vai ser menos doloroso do que outros planetas de pós-expiação, porque nós já sofremos bastante aqui já. Eu acho que pelo que nós já sofremos aqui, nós já entendemos já que não dá mais para ficar nessa vibração, né? Que dá para mudar. Beleza? Então, fique com Deus então, um abraço, até mais.